Os Titãs estão de volta aos palcos com sua formação original. A turnê, que vem sendo considerada histórica, vai passar por várias cidades do Brasil. O mais recente show deles aconteceu aqui em São Paulo e levou uma legião de fãs. Para falar com a gente sobre a volta do Titãs aos palcos e desta turnê, nós conversamos agora com a Patrícia Palumbo, que é jornalista, criadora e apresentadora do projeto Vozes do Brasil. Patrícia, é sempre um prazer te receber aqui no Revista Brasil TVT. Tudo bem? Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada, Cosmo. Bom dia para você, bom dia, Ana Rosa, bom dia para quem está aí nos assistindo. De fato, é uma turnê histórica, não tenho a menor dúvida. Eu tive nesse show em São Paulo, aqui no Allianz Parque, e eram 45 mil pessoas, né? O estádio lotado, não só de gente da minha geração, né? Que a gente viu Titãs ainda jovem e tal, mas a galerinha toda, o pessoal dançando ali perto e cantando tudo, foi muito bonito mesmo, muito bonito. Patrícia, o que me chamou a atenção vendo alguns shows já, né, nessa volta aos palcos dos Titãs, é que tem uma mescla de geração muito grande, né? Gente daquela primeira geração que acompanhou, cresceu ouvindo Titãs, e uma molecada muito nova, ávida por as letras do Titãs, aquele grupo maravilhoso e aquela formação inicial, né, Patrícia? Queria te ouvir sobre essa questão, essa mescla de experiência de juventude e de fãs novos, os fãs lá mais experientes. Sim, é verdade. Isso foi muito notável ali na plateia. A gente estava cercada de pessoas de todas as idades. Gente mais velha que eu, gente mais nova que eu, molecada, criança, pais levando os filhos para conhecer os Titãs, né? Os Titãs começaram, o primeiro show dos Titãs, um dos primeiros, vamos dizer, ainda sem a formação total ou a formação completa histórica que estava no palco, foi no Sesc Pompeia, ali do lado, né, do Allianz Parque, num show histórico. Eles começaram também juntos ali no Colégio Equipe, onde Nando estudava, Arnaldo estudava, e ali a coisa começou a se formar com esse encontro desses jovens inquietos, né? Ainda no colégio, imagina que barato, você ter uma banda de colégio, a sua banda de colégio de repente vira isso, né? Que está acontecendo. Eles já eram esses monstros, eles já eram os Titãs nos anos 80. Foi uma das bandas mais incríveis dessa temporada. Talvez seja a banda que mais representou a diversidade de gêneros dentro da música brasileira, de estilos e de influências, né? Acho que por conta dessa configuração de que todos eles cantam, escrevem, tocam, é uma banda grande, onde todo mundo compõe, onde todo mundo dá pitaco, então são várias influências diferentes. Quando você olha para o trabalho solo do Nando, você reconhece Titãs. Trabalho solo do Arnaldo, você reconhece Titãs, assim como, né, nos outros trabalhos dos outros artistas que estão ali, no cinema, na televisão, como Charles Gavan, o Tony Bellotto, que escreve livros, enfim. Tudo isso, toda essa diversidade cultural, essa formação deles, entrou no caldo do que é Titãs. E então, por isso é que a gente tem um amplo leque de público, porque tem música ali para tudo. Tem de Sonífera Ilha a Cabeça Dinossauro, Bichos Escrotos, né? E, enfim, essas canções mais românticas, mais leves, vamos dizer. Ao mesmo tempo que Titãs, até hoje, tem letras ali que representam o país, né? De um jeito muito incrível. Bichos Escrotos, por exemplo, do qual eu acabei de falar, para mim é praticamente a música tema da saída do porão do pessoal da extrema-direita aqui no Brasil, agora no século XXI, Muito né? atual, muito atual. Muito, absolutamente atual. Então, o pessoal que estava ali assistindo, independente de ter vivido os anos 80, como eu e muitos dos meus amigos que estavam lá, estava cantando com o peito cheio, sabe? Assim, a gente dançou, a gente se emocionou e ver esses caras, né, 60, né, todos eles, com esse vigor, com esse desejo, né, com essa pulsão criativa, o pulso ainda pulsa, né, ali no palco, num estádio lotado, fazendo a turnê pelo Brasil
todo, né? Estão embarcando hoje para Vitória. Acabei de ver o Charles, que é meu querido amigo, colega nosso agora, né, de televisão, um pesquisador musical incrível. Acabou de colocar um post. Eles estão indo para Vitória hoje para fazer show lá. É realmente muito, muito emocionante. É histórico, sem a menor dúvida. Você falou rapidamente aí sobre Bichos Escrotos, fazendo essa referência de como é atual, que fala sobre a nossa realidade política. E, de fato, se a gente pegar diversas músicas do grupo e também individuais de cada componente que foi seguir carreira solo, ou o Branco e o Sérgio, que fizeram um trabalho em dupla, ele tem essa realidade brasileira dentro das suas músicas. Por exemplo, agora, na última parada LGBTQIA+, existe uma breve referência ali da música A Gente Não Quer Só Comida, A Gente Quer Bebida, Diversão e Arte, que é uma das músicas, inclusive, que qualquer geração reconhece quando você canta um trechinho. E eu gostaria de te ouvir, Patrícia, sobre... porque eles não são explícitos em posições políticas, de fato, assim, bandeiras, né? Mas há esse contexto político em praticamente toda a trajetória do Titãs. Toda. Eles são políticos na atitude, né? O rock and roll é político. O rock and roll é transgressor. Ele a princípio, uma expressão de liberdade, né? E a parada LGBT desse ano teve como tema: a gente não quer só comida, né? E essa frase, a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão, balé, é porque cultura é nutrição. E eles sabem isso desde sempre. São, são homens muito bem formados, né? Um pessoal que tem a filosofia dentro da vida. Você falou deles também, dessa nova produção solo. O Arnaldo fez o Real Resiste, né? Em plena pandemia, a gente vivendo um momento absolutamente distópico, né? Uma ameaça de morte no país e uma negação total do que se fazer. E o Real resiste. Tanto resiste que estamos aí. Então, eu acho que os Titãs e o rock, de maneira geral, tem um jeito de falar de coisas muito sérias e importantes e definitivas. Se você for pensar nos Rolling Stones, you can't always get what you want, né? O rock and roll é filosófico. O rock and roll surgiu nos anos 60, entre os 60 e os 70, que foi o momento da contracultura, o primeiro momento, né? A gente teve vários momentos de contracultura, mas aquela contracultura hippie, né? Tem sempre a bossa nova é contracultura também, se você for pensar, mas eu digo, essa contracultura que deu no rock and roll, que deu no movimento hippie, do amor livre, do paz e amor, está embrenhado, está implícito em tudo que se faz de rock and roll. Ou não é rock and roll, pelo menos para mim. Eu acho que por isso que a gente fala que o rock é atitude, né? Porque é impossível você bateria, guitarra, baixo, aquele vigor, aquela coisa, e você não está engajado, né? O rock é engajamento, da maneira como eu vejo. E os Titãs também vêm dessa maneira. As letras são absolutamente perfeitas, né? Com o tamanho da obra deles, também do repertório deles, você encontra uso para muita coisa. A Joyce vive dizendo: a MPB tem resposta para tudo, e tem mesmo. E é incrível de como essas questões sociais e políticas na carreira do Titãs, desde a sua formação, nos primeiros shows lá na década de 80, de 1980, isso anda junto com a banda. E você falou uma coisa muito importante, Patrícia, que fala da questão social e política sem ser pesado e ao mesmo tempo colocando o dedo na ferida. Isso é uma coisa marcante dos Titãs, né? Sim, muito marcante. E tem a ver, Cosmo, eu ouso dizer que tem a ver com a formação dessa rapaziada, né? Eles vieram de um colégio equipe. O colégio equipe, minha filha estudou no equipe também, o pai da minha filha estudou no equipe também. Eu estudei no litoral de São Paulo, eu sou de colégio público, mas a minha mãe sempre deu essa formação pra gente, né? De muita leitura, muita observação do cotidiano, muita informação histórica, e eles levam isso para a música.
a música, como eles mesmos dizem, não é só diversão. A música está aí como formação, a cultura forma as pessoas, educa as pessoas. O trabalhador da cultura é um trabalhador da educação, a cultura é educação, não dá para dissociar uma coisa da outra. Por isso é que eu estou sempre dizendo que a gente não pode ter emissoras de rádio que toquem sempre a mesma coisa, porque isso emburrece a população. A televisão me deixou burro, muito burro demais. Ó, Titãs de novo. Por quê? Porque a televisão deixa de educar para massificar. A cultura de massas, que é uma coisa que os Titãs criticam muito, é uma cultura massificadora. Por que criar uma massa manobrável? Né? Para que os grupos do poder não tenham a massa crítica em contraponto ao poder. E a contracultura do rock é justamente isso, é massa crítica, sabe? É botar para quebrar. A gente não aceita. O cara que é roqueiro, a mulher que é roqueira, o menino, a menina que estão no rock and roll, eles são da quebradeira, né? Eles são do ir para a rua pelos centavos do ônibus, entende? Eles são pela mudança, eles são pelo não conformismo, pelo desconforto para a mudança. E isso é excepcional, é absolutamente necessário. E é por isso que a gente não pode ter emissoras de rádio que ficam repetindo as mesmas músicas, né? Sejam músicas religiosas, sejam músicas de amor sertanejo, de sofrência, o que seja. O brasileiro não é só isso, a vida não é só isso. A gente tem que ter diversidade na cultura para que a gente tenha diversidade no pensamento crítico. Tem que formar pensamento crítico. Você não pode só engolir o que te dão. E Titãs é isso na veia, entendeu? Não dá para ouvir Titãs sem se mexer. Sem se mexer. E, Patrícia, o nosso tempo está bem apertadinho aqui agora, mas eu não poderia deixar de mencionar que nesse encontro, 30 anos, o grupo original, mais com uma ausência de Marcelo Fromer, que infelizmente aí foi vítima de uma violência. Queria te ouvir rapidamente sobre a ausência, a presença do Fromer nessa atual turnê. Como é que isso está sendo? É muito emotivo, né? É um momento muito bonito do show. A filha do Fromer entra para cantar, ela canta uma música junto com os meninos ali, depois faz também uma homenagem à Rita Lee. É um momento muito bonito. Essa coisa de banda, como a banda se formou quando eles eram muito jovens e muito amigos, né? Essa amizade percorreu os anos, permaneceu esses anos todos. Então, a falta do Fromer já era muito sentida desde o princípio, ele dava uma doçura para a banda, né? O Fromer tem uma coisa, enquanto compositor, meio de cronista, mas muito delicado sempre, muito, muito doce, era um cara muito gentil, e essa gentileza aparecia não só na presença dele ali no palco, como também naquilo que ele produzia. E esse momento entre eles ali é muito bonito, todo mundo fica muito emocionado, todo mundo chora, todo mundo sente a falta dele, assim como os amigos ali no palco estão sentindo. Foi bonito esse momento. Ótimo. Então, conversamos com Patrícia Palumbo, que é jornalista e criadora do projeto Vozes do Brasil. Lembrando também que o Titãs volta a fazer um show em São Paulo, que vai ser arrecadação filantrópica, mas eles vão percorrer todo o Brasil e também vão para o exterior com essa turnê de comemoração de 30 anos. Patrícia, muitíssimo obrigada pela sua participação conosco aqui hoje. Obrigada, Ana Rosa, é sempre um prazer. Obrigada, Cosmo, uma delícia estar com vocês aqui na TVT. Abraço, Patrícia.